Resolução do exercício sobre trigonometria no triângulo retângulo. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Questão 1. Então vamos fazer o desenho, né? Para resolver a questão 1. Então vamos fazer aqui o desenho do avião. Digamos que o avião está aqui, né? Aí a questão diz o que? Diz que ele decola, né? E forma com o solo um ângulo de 30 graus. Então aqui seria o ângulo e aqui seria 30 graus, né? E pede para que a gente suponha, né, que a região sobrevoada, né, ou seja, esse pedaço aqui, né, a gente admite que ela seja plana, tipo, seja uma reta mesmo. Então, diz que depois que percorrer 1000 metros, né, aí pergunta qual é a altura do avião. Então, se ele percorreu 1000 metros, essa é a distância que ele percorreu, né? Então, aqui é 1000 metros. Aí pergunta qual é a altura do avião. A altura, né? Ele estaria aqui depois de 1000 metros. E a altura seria a distância daqui até o solo, né? Então, que nós não sabemos quem é, vamos chamar de X. Então, bom, precisamos o que? Da relação, né? Já que só conhecemos uma medida aqui do triângulo retângulo, então não podemos utilizar o teorema de Pitágoras, né? Então, se conhecendo um lado do triângulo retângulo e um ângulo, né? Então, nós podemos um dos ângulos aqui diferente do ângulo de 90 graus, né? Então, nós podemos utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo para encontrar o outro, os valores dos outros lados do triângulo. Aqui, queremos encontrar esse lado. Qual a relação que utiliza? Precisamos o quê? Do cateto oposto e da hipotenusa, né? Então, só é a gente lembrar da palavra, né? Só toa. Então, oposto e hipotenusa. Ó, o seno. O seno é que é oposto sobre hipotenusa. Então, precisamos do seno de 30 graus. E temos que o seno de 30 graus é igual cateto oposto x sobre hipotenusa, que é 1000. Então, na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, temos o que? Que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? Temos até como observar aqui. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Então, a gente, no lugar do seno, vai substituir por 1 sobre 2 e vai repetir todo o resto, igual a x sobre 1000. Aqui a gente pode fazer o que? Multiplicar cruzado, que nós não alteramos nada, né? Então, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 1000, 1000. O 2 está multiplicando, então vai passar dividindo. X vai ser igual a 1000 dividido por 2. X vai ser igual a 500. Então, a altura, né, vai ser 500 metros. A altura será 500 metros. Resposta da letra ou da questão 1.
Questão 2. A rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, ou seja, ambas retas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Questão 2, né? Ele diz que a rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva, né? Ambas, né, retilíneas, né, cruzam-se formando um ângulo de 30 graus. Então, seria aqui ou aqui. Mas ele diz o quê? Que elas cruzam-se formando um ângulo de 30 graus. Então, digamos, esse ângulo aqui seria de 30 graus, né? Aí, o posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na avenida, digamos que essa é a avenida Tenório Quadros, a rua Tenório Quadros, Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva. Teófilo Silva. Então, eu poderia colocar aqui no cruzamento? Poderia, né? Mas vamos colocar aqui porque aqui já fica mais fácil da gente visualizar, né? Aí ele diz que forma um ângulo de 30 graus aqui do cruzamento entre essas duas ruas. Entre a rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva. E diz que o posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na avenida Teófilo Silva, ou seja, é nessa avenida. Nessa avenida e se encontra, né, nessa avenida a 4.000 metros do cruzamento. Então, se esse é o cruzamento aqui entre as ruas, né, entre a rua Tenório e a avenida Teófilo, então o posto ficaria aqui, né? Que forma um ângulo de 90 graus, né? E o posto estaria aqui. E pergunta, né? Pede para determinar em quilômetros a distância entre o posto de gasolina e a rua Tenório Silva. Então, a distância entre o posto de gasolina e a rua Tenório Silva. A rua Tenório Silva está passando aqui, né? Então é essa distância aqui que não sabemos, vamos chamar de x. Então ele diz que o posto, né, vai ficar a uma distância de 4.000 metros, né, do cruzamento, né? Então essa distância aqui seria 4.000 metros. Só que ele pede o que? Ele pede para determinar essa distância em quilômetros, né? Entre o posto e a rua Tenório Quadros. Então, o ideal é nós já transformarmos essa medida aqui de 4.000 metros em quilômetros. Então, para transformar de metros em quilômetros, a gente divide por 1.000, né? Porque a cada 1.000 metros temos 1 quilômetro, né? Então, se temos
Tipo, 1000 metros, se dividirmos por 1000, 1000 dividido por 1000 dá 1. Então, temos 1 quilômetro. Então, essa é a lógica, né? Para transformar de metros para quilômetros, dividindo por 1000. E para transformar de quilômetros para metro, multiplicamos por 1000. Então, 4.000 dividido por 1000, né, vai dar 4, né? 4 vezes 1000, 4.000. 4.000 menos 4.000, 0, né? Então, a resposta é 4. Então, aqui, essa distância entre o cruzamento e o posto, que é 4.000 metros, é a mesma coisa que eu ter 4 quilômetros. E agora, né, precisamos, vamos lembrar da palavra, né, socator, toa. Então, o seno é o que? Oposto sobre hipotenusa, oposto sobre hipotenusa. Então, não serve, né? Porque aqui eu não tenho medida e aqui também eu não tenho medida. Então, não me serve. K é cosseno, né? É adjacente sobre hipotenusa. Adjacente eu tenho a medida, né? Que é 4 km, só que a hipotenusa eu não tenho. Então, não me serve, né? Eu preciso o quê? Do cateto oposto. Tangente, né? Toa, que é ter tangente. Oposto sobre adjacente. Oposto sobre adjacente. Então, o que me serve aqui é a tangente. Tangente de 30 graus é igual a quem? Tangente de 30 graus é o cateto oposto, né? X sobre cateto adjacente, né? Que foi 4 km, que nós já transformamos, né? E já transformei porque ele pede o resultado em quilômetros, né? A gente transforma logo que já vai dar o resultado em quilômetros. Tangente de 30 graus, né, temos que lembrar, né, daquela tabelinha, né? A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar de tangente de 30 graus, colocamos raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 4. Então, podemos multiplicar cruzado, né? 3 vezes x. 3x igual a raiz quadrada de 3 vezes 4, né? Ou 4 raiz quadrada de 3, né? Tanto faz. Então, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 4 sobre 3, que multiplica raiz quadrada de 3 quilômetros, né? Já podemos parar por aqui, né? E poderíamos tentar encontrar esse valor aqui, mas vai dar um número decimal. Podemos já parar por aqui. Então, x igual a 4 vezes raiz de 3 sobre 3 quilômetros, né? Essa é a distância entre o posto de gasolina e a rua Tenório Quadros. Resposta da questão 2.